Olá, amigo Sudaca! Chegamos ao final da Sul-Americana 2025. O Lanús saiu campeão. E aí, vamos rever o que passou de melhor e pior na competição depois da vinheta? Pois é, amigos, mais um vídeo especial. Antes eu preciso me apresentar. Para quem me conhece, sou Bruno Garcês, jornalista e especialista em futebol sul-americano, e este é o canal Sudaca Brasil, tudo sobre futebol aqui no continente, agora em parceria com Bola pra Resenha TV. Deixe seu like, se inscreva nos canais, dá essa moral pra gente. Antes um recadinho, seguro não é luxo, galera, é necessidade. E fazer isso com a corretora de seguros de verdade é muito importante. Você faz tudo online, rápido e com confiança. Carro, casa, viagem, consórcio, celular, pode chamar o Paulo Henrique que eles resolvem tudo. Se você tem sua moto qualquer cilindrada, dá para estar protegido e você paga muito barato pelo benefício que você vai ter. Vou deixar o QR Code na tela para vocês entrarem em contato. O campeão foi o Lanús, de forma heróica, nos pênaltis, num jogo ruim nos Defensores del Chaco, no Paraguai, jogo único. Eu já esperava, os grandes craques abaixo do esperado como Hulk, Dudu, Marcelino Moreno, Toto Sávio e com poucas defesas dos goleiros. O Galo não conseguia criar jogadas de ataque, teve algumas chances, mas perdeu. E o Lanús mal queria atacar, parecia que estava esperando os pênaltis e conseguiu. O jogo foi para decisão de pênaltis e lá Everson do Galo brilhou, mas Lousada brilhou mais. E deu o segundo título para o Granate e bota o Lanús na próxima Libertadores e na final da Recopa 2026, com um time modesto, mas bem organizado. Vamos aos números então. Primeiro vou falar dos jogos e gols. Tivemos 41 times disputando essa Sul-Americana 2025, com 373 gols, média de 2,39 por jogo, a pior dos últimos 5 anos. E qual foi o melhor jogo? Bem, isso é a opinião do canal, até porque todo boletim eu escolhia um. Tem que fazer isso no resumo da temporada. E eu fico com União Espanhola 2, Everton do Chile 2 pela fase eliminatórias. Antes da fase de grupos, foi decidido nos pênaltis e passou a União Espanhola graças ao goleiro Tony Ascioli. Cara, foi lá e cá, um jogo aberto, corrido, emocionante. E olha que eu pesquisei bastante minhas anotações, foi esse aí. 11-14 em finalizações, 3-4 em chances claras. O jogo foi bem corrido e bom de se ver. Já o pior jogo, quase coloquei um jogo dessa fase mesmo, entre Atlético Grau e Cusco do Peru, ficou no 0-0. Pensa num jogo ruim, ok. Mas o vencedor pra mim é Cruzeiro 0, União de Santa Fé da Argentina 0 no Mineirão. Os dois times chegaram à sexta rodada sem disputar mais nada, interesse 0, mas nem pra treino serviu essa pelada. Sonolento, sem gana. Jogo horrível. A maior goleada do torneio foi Independiente de Avellaneda 7, Nacional de Potosí da Bolívia 0 na Argentina. Um massacre del Rojo da Avellaneda na última rodada na fase de grupos. 31 finalizações. Na época, Julio Vaca ele tinha um grupo na mão e ele voava quando encaixava contra alguns times. A garotada era boa. O jogo mais violento dessa Sul-Americana fica em Atlético Bucaramanga 0, Atlético Mineiro 1. Pelos jogos de ida dos playoffs, amigo, foram 34 faltas no jogo, 9 cartões amarelos e um vermelho. Muito pegado e muito parado o jogo. Num lance saiu o gol do Galo. Vale uma ressalva para o jogo entre Caracas e Cienciano 2-2. Tivemos 11 amarelos e 2 vermelhos. O jogo mais tranquilo, o jogo fair play, fica entre Godoy Cruz da Argentina 2, Grêmio de Porto Alegre 2 pela fase de grupos. 8 faltas em toda a partida e apenas 2 cartões amarelos. Assim que a FIFA gosta, jogo limpo, na bola e com muitos gols. E golaços também. O maior público ficou entre Grêmio de Porto Alegre e Aliança Lima do Peru na Arena do Grêmio, com 46.237 pagantes que viram a eliminação do tricolor gaúcho. Ficou em 1-1 e passou os Grones. Vamos aos times que se destacaram, já sabemos o campeão, ninguém tira o mérito do Lanús, mas quem teve melhor aproveitamento foi a surpresa, o Muchucruna, com 81,48%. Mesmo caindo nas oitavas, o time do Equador, El Pontito, chegou em primeiro geral na fase de grupos, perdendo apenas 2 pontos. Histórico que fez o time indígena do Equador, mas em compensação, nas estatísticas, é o time mais faltoso da competição, com 14 faltas por jogo, e tem a maior média de cartões amarelos, 39. O Galo ganha no número absoluto com 45, mas ele fez isso em 15 jogos. E por falar no Galo, o Atlético tem o melhor ataque da competição com 22 gols, isso em 15 jogos, um dos times que mais jogou, mas em média é o Once Caldas com 1,8 gols por partida. Blanco e Blanco fez uma grande Sul-Americana. Para analisar a pior campanha da competição, vou considerar apenas os times que entraram na fase de grupos, pois jogaram mais partidas, já aqueles que tiveram participações muito breves são mais difíceis de avaliar. Nesse caso, eu fico com Racing de Montevideo, os cerveceros tiveram a pior campanha de todos, apenas 1 ponto em 18
8 possíveis, um empate contra o América de Cali na última rodada. Eles que foram a surpresa de 2024 foram o pior time dessa Sul-Americana 2025. Que coisa, né? Nas outras estatísticas, o pior ataque é o do Unión Santa Fé da Argentina, apenas 2 gols num total de 6, 0,5 por jogo em média. É muito fraco o desempenho do Itatengue. A melhor defesa fica com Vitória da Bahia, com 4 gols tomados na fase de grupos em 6 jogos. Mas o Fluminense tem a melhor média dos times que fizeram mais jogos, né? 0,5, apenas 5 gols em 10. Thiago Silva e Fábio mandam ainda na defesa. A pior defesa fica com Guarani do Paraguai, 18 gols em 8 jogos. Péssima média, chegou a tomar um 5-0 do Boston River na sua casa. Aí não dá, né? E alguns detalhes curiosos. O time com mais posse de bola de todos, em média, foi o Corinthians, com 62,5, uma posse estéreo, né? Porque o time não estava interessado na competição, fez apenas 5 gols. Nas finalizações, quem teve a melhor média é o Independiente de Avellaneda Vaccari, com 6,3 por jogo. O time tinha muito volume, mas perdia muitos gols. Na defesa, o rei dos desarmes era o Huracan da Argentina, com 21,6 por jogo. Números impressionantes do time de Kudelka, que fez uma boa fase de grupos, mas foi péssimo no mata-mata. E quais os times decepcionaram na competição? Em geral, os brasileiros, a maioria não levou a sério, menos o Fluminense e o Atlético, e por isso avançaram. Mas num ranking, tenho que lembrar do Huracan, que vinha bem no argentino e fez uma boa fase de grupos. Vinha como um dos favoritos, mas nas oitavas, amigo, que caída feia. Perdeu 2 vezes para o Once Caldas da Colômbia e jogando mal, de forma patética, com muitas expulsões. A segunda decepção para mim é o Corinthians. Veio da Libertadores, foi eliminado na terceira fase e foi para a fase de grupos. Totalmente desinteressado, foi cumprir tabela e poderia ter levado a sério a competição. Tinha time para uma melhor campanha. E o Cruzeiro, vice-campeão do ano passado, de grande temporada com Léo Jardim, nesse ano, deu as costas para a Sul-Americana. Depois de perder os primeiros jogos, focou no brasileiro. Muitos acham que fez o certo. Eu acho que poderia chegar fácil na final com o futebol que ele apresentou nessa temporada. E seria um bom teste para a Libertadores do ano que vem. As surpresas da competição, temos algumas aqui. Começa com a Universidade Católica do Equador. No final da fase de grupos, ninguém imaginava ele ter em Cita Sul com a terceira melhor colocação no geral. Impressionou, time ofensivo, mas que caiu para o Aliança Lima, que era um time mais forte e firme lá atrás. Uma pena. Outra surpresa é a volta do Once Caldas. O time de Manizales chegou às quartas de final e quase chegou às semifinais. O time que já foi campeão da Libertadores 2004 de volta aos palcos internacionais e com Dairo Moreno como estandarte, jogando muito no contra-ataque. E não podemos esquecer do Mushukruna, o time indígena que surpreendeu a todos, ganhando o Cruzeiro no Mineirão, fazendo 16 pontos, melhor campanha da fase de grupos. Nas oitavas, perdeu no final e nos pênaltis. Fez história. Torci demais para ter chegado mais longe. Uma pena. El Pontito foi para mim a maior surpresa desta edição. Vamos para a parte dos jogadores que destacaram. O artilheiro da competição foi Dairo Moreno, veterano de 40 anos, jogou demais nessa boa campanha do Once Caldas, fez 10 gols e cada golaço, amigo, fundamental e letal lá na frente. Ele também tem a melhor média de chutes a gol da competição, com 4 chutes por jogo. Em assistências, foi Matko Milevich do Huracan, estadunidense e argentino, foi um dos destaques do Globo nesta temporada, deu 5 passes para gol na competição. O cara que mais acertou passes foi o volante colombiano Rafael Carrascal do América de Cali, com 64,5 por jogo. Bom marcador, mas bom distribuidor de jogadas dos Diablos Rojos, foi bem na campanha do América. E o goleiro que mais defesas fez por partida foi Rodrigo Formento do Mushukruna. O uruguaio pegou muito na competição, falhou nos minutos finais contra o Del Valle, ok, mas ele pegou 3,6 defesas por jogo, melhor média de todos. E quem foi o jogador que mais perdeu gols? Foram 3 jogadores e com 6 chances perdidas claras. Everaldo do Fluminense em 9 jogos, Dairo Moreno em 12 jogos e Cauterucci do Bolívar em 6 jogos. E cada um, amigo, vou te mostrar uma aí daqui a pouco. O jogador mais violento, vou colocar Luiz Arce do Mushukruna, fez 3,6 faltas por jogo, 4 cartões amarelos e nenhum vermelho. Mas Natanael do Atlético teve 5 cartões, foi recordista, e Zambrano, o recordista dos vermelhos, com 2 cartões. O jogador revelação da competição, vou citar alguns antes do escolhido. Quero chamar a atenção de Santi Andino, do Godoy Cruz, 19 anos, extremo muito habilidoso e chamou a atenção de muita gente. Vou citar aqui também Patrick Mercado do Del Valle, 21 anos, jogou muito bem, alguns jogos específicos, meia completo, com marcação e construção de jogo, já está vendido para a Europa. E para mim, o melhor é Diego Tarcia, por vários motivos. PIB do Independiente da Avellaneda fez 3 gols e 2 assistências, bons números no soft score, e nos meus boletins, por 3 vezes
vezes escolhi ele, o Pibe de Ouro. Foi o jogador que mais repetiu o nome, extremo habilidoso e cada vez mais letal lá no ataque. Melhor técnico, escolher um que fez a diferença, no meu ponto de vista. Qual é o seu? Resolvi escolher Maurício Pellegrino do Lanús. Conseguiu ajustar o time durante o segundo semestre, deu um padrão e com um elenco curto, conseguiu entregar o título para o Granate. Com um futebol pobre em alguns momentos, mas competitivo, tem seus méritos, Pellegrino. Vamos aos melhores jogadores então. Na terceira posição vou escolher o bom Diego Tarcia do Independiente da Argentina, jovem extremo, teve média de 7.43 no soft score, letal lá na frente. Infelizmente foi impossibilitado pela sua torcida de mostrar mais seu futebol. Na segunda posição coloco o campeão Marcelino Moreno, não é o mesmo de 2024, mas ainda joga muita bola e decisivo para o Lanús. O meia teve média de 7.45 segundo o soft score e foi importante em jogos da fase de grupos e contra o Fluminense. Maestro ofensivo do bicampeão da Sul-Americana. Na primeira posição, tenho que colocar Dairo Moreno. Mas ele nem chegou às semifinais, mas nem precisava. Dairo, com seus 40 anos, conseguiu levar o Once Caldas até as quartas de final. Com um time razoável e limitado, Dairo fez chover. Foi goleador da competição, maior nota no soft score com 7.56, com o maior número de participações em gol, 12. Uma máquina. E ele tá velho? Velho nada, amigo. Virou um clássico. El Senhor de los Goles, La Máfia Goleadora. Parabéns, Dairo Moreno. O gol da competição vou ficar com Baltasar Bárcia do Boston River. Vou mostrar rapidamente por causa dos direitos autorais. Pra mim foi o gol da Sul-Americana. Cruzou o campo inteiro. Tirou o goleiro ainda. Golaço. A lambança do torneio, tirando a Barbárie, Independiente e Laú de Chile, vou deixar com um gol contra de Candelo, que matou o América de Cali contra o Fluminense nas oitavas. A falha do goleiro Formento do Muchucuruna nas oitavas também, que acabou com o sonho da surpresa da Sul-Americana. E tem que deixar os gols perdidos por Cauteruccio no jogo de ida das oitavas do Bolívar contra o Cienciano. Cauteruccio. Não fez diferença. E vou mostrar o gol perdido por Hulk contra o Bolívar na ida das quartas. Para que te traje Hulk? E por último, vamos à seleção da competição, baseando no que eu vi e também nos números do soft score. No gol, vou deixar Nahuel Losada do Lanús, decisivo nos pênaltis e com bons jogos nessa Sul-Americana. Na linha defensiva, vou de Juan David Cuesta do Once Caldas, muito ativo no ataque, bons cruzamentos, já indico desde a época do futebol venezuelano. Na outra lateral, vou de Sacha Marcit do Lanús, que jogador, bons cruzamentos, também habilidoso, bom chute, muito incisivo nos contra-ataques. Na zaga, vou de Lianco do Galo, machucou antes do final da competição, mas fez 10 partidas e foi muito bem. E vou colocar Richard Schunk do Del Valle, argentino, mostrou muita segurança lá na defesa do Mata Gigantes. E no meio de campo, vamos de Patrick Mercado do Del Valle e Mateu Garcia do Once Caldas, dois jogadores que ressalto bastante nessa temporada e na passada também. Mercado é completo e Garcia, com boa pegada e bons chutes, se apresenta bem na área. Mais à frente, vou de Diego Tarcia do Independiente, de um lado, Pibe jogou muito, revelação pra mim, e Gustavo Scarpa do outro lado, bons passes, chutes e cruzamentos, estava sempre na seleção dos boletins. E mais centralizado, Marcelino Moreno, que mesmo oscilando na temporada, nessa Sula foi decisivo, um engante à moda antiga. E no ataque, nenhuma dúvida, né? Dairo Moreno do Once Caldas, o cara de 40 anos, máximo goleador da de maior de todos os tempos, uma lenda, centroavante desse time. E aí, curtiu? Vou deixar os reservas aqui também que se destacaram nessa competição. Aqui, Formento do Muchucuruna, Jorge Soto do América de Cali, pegaram muito, sem contar Everson do Galo. Zaldívia da Laú de Chile, o zagueiro, seu colega, o lateral, o zagueiro Ormazábal, a zaga campeã da Sul-Americana, Canali e Esquerdós, muito seguros, bem na final. No meio de campo, Felipe Loyola foi destaque do Independiente, pena que o time não avançou. Carrascal do América de Cali, Alejandro Garcia do Once Caldas, Charles Arangues da Laú de Chile, Martinelli do Fluminense, Lucas Assad também da Laú, acordou tarde na temporada, mas foi decisivo, Santandinho do Godoy Cruz, muito habilidoso, Carlos Orejuela do Muchucuruna, poderia ter entrado até entre os titulares, forte o extremo, e na frente temos que citar Veguete do Vasco, fez muitos gols, Coelho, de grande temporada, mas se machucou, e Hulk do Galo, e na frente também, sem contar, Rodrigo Castillo do Lanús. Nessa Sul-Americana tivemos cenas inusitadas e tristes, como a barbárie entre os torcedores da Laú de Chile e Independiente no estádio Copa Libertadores, foi um dos fatos que marcaram nessa Sul-Americana, infelizmente. Para mim, tinha que os dois times serem eliminados. Outro caso curioso tivemos nas quartas de final do jogo entre Once Caldas comemorando antes do previsto, depois de ganhar do Del Valle no jogo de ida no Equador, era só definir em casa. Como de costume no time, os jogadores saíram do ônibus e comemoraram com a torcida antes de chegar a Palo Grande, o seu estádio, um combustível para o Mata Gigantes, e acabou perdendo a classificação. Isso também marcou nessa edição, que em geral foi bem pobre o futebol, mas tivemos emoção até o final. É isso que importa. Então, amigos, espero que você tenha gostado desse vídeo dos melhores e piores. Todo ano fazemos aqui no Sudaca Brasil e agora em parceria com o Bola pra Resenha TV. Vou deixar o link de outros vídeos aqui para vocês conferirem, ou às vezes fazer uma maratona de todos os boletins dessa Sul-Americana 2025. Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus. Tchau, tchau.